Bem, a gente segue então nossa bateria aqui de entrevistas com os professores conferencistas, e a gente está hoje com o professor John Comenfort, que é doutor em antropologia, tem uma primeira formação em agronomia. Acho que isso é uma questão muito interessante, né, para a gente, e é professor na UFRJ, né? Professor, a pergunta que a gente traz para você nesse momento aqui, assim, o professor tem uma formação em engenharia agronômica e posteriormente se enveredou pelo universo da antropologia, né? Considerando o fato de estarmos num congresso de um programa interdisciplinar, né, e pensando o tema da mesa em que o professor integrará, né, com o tema desenvolvimento e bens comuns, quais as contribuições que a antropologia traz ou que ela dá à formação agronômica? Como que essa soma gnoseológica aí? Certo. Enfim, eu fiz a graduação em agronomia, né, em Piracicaba, na Exalc, né, enfim, nos anos 80, que foi um momento bem interessante, porque foi um momento de muita efervescência dos movimentos sociais no campo, né? Movimentos indígenas, movimentos sem terra estavam surgindo, havia uma série de lutas no campo, e isso foi interessante porque, pelo menos o movimento estudantil de agronomia naquela época interagiu bastante com esses movimentos e trouxe as questões que surgiam, né, nesse campo de lutas, né, para dentro da universidade naquele momento, né? E a universidade naquele momento de agronomia, os cursos de agronomia especialmente, eram muito distantes disso, né? Eram cursos muito tecnicistas, né? E muito pouco atentos, né, a essa dimensão das lutas sociais no campo, dos pequenos agricultores, indígenas, enfim, camponeses em geral, né? Acho que isso tem a ver com a própria história da agronomia, né? Tem um trabalho muito interessante da professora Sônia Mendonça, que é uma historiadora da UF, que fez um trabalho sobre o surgimento das escolas de agronomia, no caso de Piracicaba e da Rural do Rio de Janeiro, né? E ela mostrou como que vamos dizer, o que está na gênese do discurso de agronomia era uma visão muito tecnicista e muito hierárquica, né? Enfim, muito elitista nesse sentido, né? Enfim, e eu acho que aquele momento dos anos 80, e acho que isso prossegue até hoje, né? Enfim, a própria dinâmica das lutas conseguiu colocar questões para a formação dos agrônomos, né? Enfim, e eu acho que a questão da antropologia entra um pouco nisso, né? Acho que, no geral, a tendência, até por essa carga histórica dos cursos de agronomia, foi oferecer sempre uma formação que se pensa como uma formação basicamente técnica, né? E que investe pouco em formar os seus alunos no sentido de conseguir ouvir, né? Enfim, de conseguir entender, né? Enfim, e dialogar com populações camponesas, né? Enfim, uma formação que tem essa tendência, né? Enfim, a pensar na agricultura como a grande agricultura e nos problemas tecnológicos a serem resolvidos pelos agrônomos, né? Eu acho que isso, em função dessa dinâmica mesmo, acho que em certos casos vem se abrindo, né? E eu acho que aí a antropologia, assim como outras ciências sociais, mas acho que a antropologia tem um papel interessante nesse sentido de contribuir para uma certa abertura para ouvir e procurar entender o que essas populações que, desse ponto de vista tecnicista, né, são vistas como atrasadas, são vistas como populações que não têm viabilidade técnica e econômica, né? Enfim, as discussões que a antropologia traz ajudam a relativizar esse discurso e esse posicionamento, né? Então, eu acho que, enfim,
enfim, não sei qual é o peso que isso tem nos diferentes cursos de agronomia, né? Mas eu acho que é interessante que essa formação se abra para as discussões, enfim, que são trazidas pelas ciências sociais e também pela antropologia, né? Enfim, e a antropologia tem um certo acúmulo de discussão sobre populações rurais, populações camponesas e nos ajuda a pensar, né, sobre qual é a perspectiva, o ponto de vista dessas populações diante das transformações que vêm ocorrendo no campo, né? E, particularmente eu trabalhei em algumas regiões aqui de Minas, né? Elas continuam, em certo sentido, funcionando como comunidades, como coletividades aí de famílias, como apesar, vamos dizer, da circulação das pessoas que tem essa conexão com uma determinada localidade rural, né? Por grandes cidades, por cidades da própria região. Então há uma circulação muito grande dessas pessoas, mas mesmo nessa dispersão elas continuam de alguma maneira funcionando como coletividades muito densas, né? Que se relacionam de uma forma densa e que tem uma conexão com uma referência de uma localidade rural, né? A noção de desenvolvimento, eu não sei se ela, enfim, eu não tematizo exatamente isso no artigo, né? Eu acho que a noção de desenvolvimento é uma noção muito importante para a gente pensar e pensar de forma crítica. Acho que até no debate que tivemos hoje pela manhã, esse tema veio à tona, né? E eu acho que foram levantadas questões importantes e que eu acho que vale a pena pensar sobre elas, né? Porque o próprio termo desenvolvimento, da maneira como ele é pensado, né? Muitas vezes ele carrega consigo uma perspectiva que é difícil dissociar de noções como progresso e atraso, né? Então, quando a gente usa o termo desenvolvimento, eu acho que sempre a gente precisa usar com um cuidado crítico, né? A gente sabe também que é um termo muito disputado, né? E que há, vamos dizer, uma importância política da discussão do desenvolvimento, do significado do desenvolvimento, de diferentes estilos de desenvolvimento. Então é um termo também muito disputado do ponto de vista dos seus significados sociais e políticos, né? Do ponto de vista das pesquisas, enfim, que eu fiz, né, os antropólogos gostam muito de dar uma atenção especial aos termos tais como eles são usados no cotidiano, né? E junto a essas comunidades com as quais eu trabalhei, essas famílias com as quais eu trabalhei aqui no interior de Minas, né? O termo é usado ocasionalmente, eu diria que não é um termo central, mas assim, é um termo que assim, muitas vezes é usado para se referir a um determinado local, né? Esse local aqui não se desenvolveu, esse local aqui não desenvolve, né? Eu acho que dessa forma ele não quer dizer exatamente a mesma coisa do que esse mesmo termo usado, por exemplo, por um economista ou por um gestor de políticas do Estado, né? Então acho que é interessante a gente explorar esses diferentes significados do termo, né? A gente tentar entender, né, quando um sitiante fala, né, de o lugar aqui não se desenvolve ou se desenvolveu muito, o que ele está querendo dizer com isso, né? Enfim, eu acho que essa é uma questão para a gente pensar etnograficamente, como a gente costuma dizer na antropologia, ou seja, a partir do entendimento, vamos dizer, do contexto em que esse termo é usado no cotidiano de uma determinada população, né? E contrastar isso com outros usos que são feitos desse termo, sempre lembrando que esse termo, do ponto de vista do seu uso nas ciências sociais, na economia, mas também na gestão e na administração pública, tem uma história, né, que é importante a gente recuperar. Ele traz uma certa carga histórica e é importante que a gente reflita sobre isso, né? Quer dizer, ele traz essa carga, por exemplo, da discussão entre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, o progresso e o atraso, que eu acho que é importante que a gente reflita criticamente a esse respeito.
Perfeito, professor. Muito obrigado por sua participação aqui conosco. É uma honra tê-lo na nossa mesa dessa noite. Eu é que agradeço o convite e, enfim, espero que a gente continue essa conversa em outros momentos. Continuaremos, com certeza.